Fala, gente, graça e paz. Hoje, nosso sexto dia da nossa campanha de leitura da Palavra de Deus. E hoje, diante do capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no mistério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e de grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertínios, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que lhe dissesse: Ouvimos-lhes proferir as palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E citaram o povo, os anciões, os escribas, e o investimento contra ele. O arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós que ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Realmente nós vemos a importância de nós nos posturarmos como homens e mulheres de Deus, zelando pela boa obra, zelando realmente pelos dons, pelos ministérios, por aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos. Seja qual for o seu chamado, atribua isso com excelência. Viva realmente oferecendo o melhor para Deus. Aqui diante desta passagem, nós observamos alguns homens aos quais foram chamados e escolhidos para desempenhar o seu papel diante da sociedade, junto ao ministério ao qual Cristo tinha colocado sobre eles. Eles se tornaram grandes apóstolos, grandes homens de Deus, que se entregaram à palavra, que se entregaram realmente ao ensinamento. E depois escolheram mais alguns homens para que pudessem cuidar de outros detalhes, junto à evangelização, ao cuidado das pessoas, porque o evangelho ele estava se proferindo sobre muitos lugares. E o que eu tenho para te dizer diante desta palavra é: viva com excelência para aquilo ao qual o Senhor o chamou. Viva com excelência para aquilo ao qual o Senhor o chamou. Deus entregou em suas mãos um chamado especial, ao qual não é para mim, ao qual não é para quem está até mesmo diante da sua casa, ao qual não é para os seus amigos, é para você em especial. Por isso, realmente desempenhe o seu melhor diante da presença de Deus. E que assim o Senhor possa te abençoar diante desse sexto dia da nossa campanha da leitura da Palavra de Deus. Um forte abraço
Deus abençoe.